Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos iniciar o culto desta noite com nossa oração, agradecendo ao nosso Deus de estarmos aqui, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede. Primeiramente, celebrar o nome dEle. Amém, queridos? Curva sua cabeça, faça sua oração, gratidão ao nosso bom Deus, por toda a bondade dEle, por toda a misericórdia dEle sobre nós. Soberano Deus, graças e graças, nós queremos te dar nesta noite, ó Deus querido. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Nós vamos te adorar, celebrar a Ti, Senhor, cantar canções, enquanto a Ti neste momento, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a celebração, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui juntos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos despertar para estarmos juntos, Senhor, manter a comunhão com a igreja do Senhor. Soberano Deus, através das canções nós queremos primeiramente te adorar, preparar o nosso coração, logo em seguida ouvir a tua palavra, Senhor, a falar conosco, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Ti, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que flua sobre nós, que sopra sobre nós, Senhor. Deus soberano, que o nosso entendimento, Senhor, venha se abrir diante da Tua presença, Senhor. O nosso conhecimento diante da Tua palavra, Senhor. Ó soberano Deus, o Senhor conhece a todos que aqui estão, Senhor. O coração de todos que aqui estão. O mais profundo do nosso coração, Deus querido. Se em nosso meio há tristeza, Senhor, conforta, Senhor. Se há alegria, que essa alegria, Senhor, transborde e atinge outro, Deus querido, com a unção do Teu Espírito, Senhor. Tu és soberano, Deus. Tu és soberano e tem agido sobre o Teu povo, Senhor amado, todos os dias, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te adorar, contemplar a Ti, Senhor, declarando nosso amor a Ti, ó Deus querido. Ah, Deus, eu te amo, Senhor. Eu te amo, ó Deus querido, eu te amo, eu te amo, Pai. Declara o seu amor ao nosso Deus querido. Fale ao Senhor o quanto ama. Não fique pensando, Deus sabe que eu amo. Declare com seus lábios, fala que tu ama. Eu te amo, Senhor. E vim para te adorar e vim para celebrar o teu nome, soberano Deus, que é digno da minha adoração e digno da adoração dessa igreja. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos cantar, celebrar o nosso Deus. Porque o caminho é esse, adorar a Ele, não importa a circunstância, não importa o momento. O caminho é celebrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia.
Senhor, somente a Ti, ó Deus, sabendo que Deus é que nos conduz, Deus está acima de todos nós, é Ele que está conosco, nós queremos adorar. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Pai, porque Tu és soberano, Deus.
a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Provérbios, no capítulo 23. Provérbios 23. Amém? Todos encontraram aí? Vamos ler o versículo 12. Apenas o versículo 12. Que nos diz assim: aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Vamos orar. Peça ao Senhor que te abençoe nesse instante, ministrando ao seu coração. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós existimos e nos movemos pela tua graça. Eis-nos aqui, abençoa-nos nesta hora, por meio da tua palavra, ministrando aos nossos corações, trazendo graça, ó Deus, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco sobre crescimento. Tenho dito ultimamente que a vida cristã ela só faz sentido se nós crescermos. A vida cristã ela só faz sentido se nós avançarmos. A vida cristã ela não pode ser vivida num retrocesso. A vida cristã não pode ser vivida numa piora. A vida cristã ela não pode ser vivida de maneira que a gente vai do mal a pior. A vida cristã necessariamente precisa ser melhor. Melhor em que aspecto? Melhor em que modo? Não se trata de ser melhor numa vida financeira, material. Não necessariamente. Ainda que isso seja algo bom, ainda que isso seja algo desejável, não se trata de ter a saúde melhor, ainda que isso seja algo bom e desejável, todos nós queremos, mas estas questões ligadas à à materialidade, elas não são indicadoras do nosso crescimento cristão. Ou seja, a nossa saúde está melhor, nós somos melhores cristãos, nós temos mais dinheiro, nós somos melhores cristãos, nós temos mais bens materiais, nós somos melhores cristãos, nós temos mais sucesso na vida terrena, e por isso é um indicativo da nossa melhor vida cristã? Absolutamente não. Absolutamente não. Essas coisas podem acontecer, a gente pode desejar essas coisas, pode até orar e pedir a Deus todas essas coisas, mas não são indicativas de que a nossa vida cristã está melhorando, que nós estamos crescendo. Deus pode nos abençoar nessas áreas? Pode, e nos abençoa tantas vezes, mas isso não é o indicativo final de que nossas vidas estão crescendo, melhorando. Todos nós precisamos olhar para nós mesmos e constatarmos que nós estamos crescendo. Falo isso aqui repetidas vezes. Falo constantemente que se nós como cristãos não olharmos para trás e percebermos que temos avançado, nós não estamos vivendo adequadamente. Crente que olha para trás e vê que já viveu um tempo melhor, tem alguma coisa errada. Crente que olha para trás e fala assim: eu já fui um crente fervoroso, eu já fui um crente isso, eu já fui um crente melhor. Você não caminhou, não cresceu, regrediu, diminuiu. Nós podemos olhar para trás e percebermos que vivemos um tempo diferente.
Às vezes eu percebo que algumas pessoas olham para trás e tem aquela coisa semelhante àquela visão da infância. A pessoa adulta e fala: poxa, quando eu era criança, né, a gente brincava assim, fazia desse jeito, quando eu era menino, quando eu era jovem. Olha para trás e tem aquelas boas lembranças do tempo da infância, do tempo da adolescência, da juventude, seja lá como for. Não tem nada de errado com isso, ter boas lembranças do passado. Mas lembremos que quando nós éramos crianças, a gente queria crescer. Eu não conheço uma criança que não queira crescer. Eu não conheço uma criança que não queira chegar logo a uma determinada idade. Quando eu tiver tantos anos, quando eu tiver tantos anos, quando eu tiver tantos anos. Não é? Tem muita criança e jovem, principalmente, que mente a idade, né? Aumentando a idade. Quando é para namorar, então, tem uns meninos, né, que crescem um pouco mais, mente a idade, fala que tem 1 ou 2 anos a mais. Aí quando a gente fica velho, a gente fica mentindo a idade, escondendo, mentindo, diminuindo. Não é assim? Eu nunca vi a criança falar assim: não quero crescer, só o Peter Pan mesmo. Inclusive, quando se tem esses comportamentos, existe até uma síndrome de Peter Pan, parece, não é? São pessoas adultas que não cresceram, não abriram a cabeça, que não amadureceram, que não cresceram. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer como cristãos. Eu não falo de crescimento financeiro, material, profissional. Tudo isso é bom, desejável, é justo. Tudo isso nós podemos buscar, essas coisas ligadas à materialidade. Mas nós precisamos crescer como cristãos. Precisamos olhar para as nossas vidas e vermos que nós temos crescido, que nós temos nos tornado melhores cristãos. E esse versículo apenas que nós lemos nos diz que nós nos tornamos pessoas melhores quando nós aprendemos. Nós nos tornamos cristãos melhores quando nós aprendemos. Não basta, irmãos, nós termos o nome de crente, não basta a gente ser membro da igreja, não basta a gente simplesmente frequentar o culto. É necessário que nós aprendamos, que nós nos tornemos pessoas melhores através do aprendizado. Se nós não olharmos para as nossas vidas e percebermos isso, alguma coisa errada existe. Nós precisamos, irmãos, de tempos em tempo parar e pensar assim: o que eu aprendi nos últimos tempos? O que eu mudei? No que eu fui moldado? Será que você pode fazer isso agora? Será que você pode pensar nisso agora? No último mês, nos últimos 6 meses, esse ano, nós estamos aproximando do final do ano. Nos restam aí praticamente 2 meses. O que você aprendeu? Eu falo na vida cristã, não é na escola, na faculdade, não é na profissão, é na vida cristã como crente. O que você aprendeu? O que você foi moldado por Deus? O que você percebe que na sua vida Deus veio e você: isso aqui não está bom, eu preciso melhorar isso daqui. Eu preciso moldar você nisso daqui. Eu preciso fazer mudança na sua vida. E você disse: eis-me aqui, Senhor. E você aprendeu, você mudou, você melhorou, você se tornou um crente melhor, um crente mais próximo de Deus, um crente mais próximo das pessoas, um crente mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Se você não consegue ver isso, se você não consegue enxergar isso, você precisa se preocupar. Nós precisamos viver essa realidade constante. Aliás, tem gente que não gosta disso, porque todo aprendizado, todo crescimento gera em nós sofrimento. Todo aprendizado, todo crescimento gera em nós sofrimento. E tantas vezes não gostamos disso. Não é? Não gostamos disso. Perceba, por exemplo, na nossa realidade de vida, é muito comum que as pessoas digam que a fase mais difícil da vida é a adolescência. Não é? A gente não ouve muito falar isso.
A gente vê muitos pais falar assim: eita fase difícil é essa da adolescência. Eita fase difícil. Olha, inventaram até um nome para os adolescentes, né? Alguém sabe aí? Aborrecente. Não, nem em casa não gostamos de ficar usando esses nomes, né? Como é que fala, né, pessoal? Pelo menos esse é melhor do que o abençoado. Esse é melhor porque esse é mais verdadeiro. Esses são pais dizendo assim: são filhos que me aborrecem. Estou chamando de abençoado o traquinho, não é? E aí eu repito isso tantas vezes: fica chamando de abençoado. Seu filho pensa que abençoado é aquilo, é isso. Abençoado quer dizer que obediente. Os crentes ficam inventando coisa. O crente fica inventando coisa. É o marido infiel falar que ele é abençoado. Abençoado não é. Então o aborrecente é uma nomenclatura pelo menos mais fiel, porque são pais que estão dizendo assim: é um filho que me dá trabalho, que me aborrece. Não acho que deveriam usar esses nomes, não simplesmente pelo nome. Pais precisam agir, pais precisam cuidar, não é se aborrecer não. A gente preocupa, se aborrece com algumas coisas, preocupa, mas a gente precisa atuar, não é viver aborrecido não. Entendeu? Se alguém tem que estar aborrecido, que seja os filhos, não os pais. E é justamente sobre isso. Quando chega nessa fase da adolescência, o que acontece com os nossos filhos, os nossos adolescentes? É no momento em que eles não são mais crianças, mas não são ainda adultos. Ou seja, eles estão aprendendo, estão transicionando. E qual é o grande problema aí? O grande problema aí é que nessa fase da adolescência, eles querem agir por conveniência. O que é a conveniência? O que é a conveniência? Você tem um filho adolescente e é assim: o que é a conveniência? É assim: você tem um filho adolescente, aí você chega e tem. Ele quer um brinquedo, ele quer um jogo. Porque aí acende aquele alarme de que ele não é adulto. Ele quer brinquedo, quer o jogo, que é o lado criança que está pulsando, falando. Aí tem um irmão mais novo, aí você chega e traz um chocolate para o irmão mais novo, ele faz birro, o adolescente, porque ele quer o chocolate também. Aí ele se faz de criança. Mas no dia seguinte tem uma festinha de aniversário no colega de escola. E aí ele quer ir. Começa às 7 da noite, vai até 10, 11 horas, ele quer ir, porque ele se acha grande, ele se acha adulto. Aí nessa hora ele não é criança, nessa hora ele não é menino, não é criancinha, já está grandinho. O adolescente já se acha na autonomia. Então ele vive essa dualidade, vive essas questões extremas. E muitas vezes age por conveniência. Eu não estou dizendo que essa não seja a realidade. É claro que nessa fase é uma fase de transição, tem coisas que realmente, para algumas coisas ele ainda é criança, para algumas coisas ele ainda não é adulto. Mas tantas vezes se quer agir por conveniência. E aí vive nesses extremos. A hora é criança demais, a hora quer ser adulto demais. Não é nenhuma das duas coisas. Preciso ser aquele também. É um momento de transição, de equilíbrio. E tantas vezes nós, crentes, fazemos o mesmo. Como adolescente, na hora que você chama responsabilidade, aí não quer, ele é criança. Na hora que chama na responsabilidade, é criança. Entendeu? É isso.
Algo de 17 anos, vai fazer 18 ano que vem. Os planos é estudar, ele caminhar para dele. Ano que vem ele é maior. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser da vida dele. Mas não por parte da minha asa. Entendeu? Não por parte da minha asa. Nós já conversamos com os meninos. Namoro, por exemplo. Todo menino de 13, 14, vamos 13, 14, vamos 17, 18, já quer namorar. É claro que quer mesmo. Eu queria namorar desde criança. Querer é uma coisa, poder é outra. Entendeu? Aí eu falo para meus filhos assim: namoro é isso aqui. Qual é a realidade do namoro? Namoro é isso aqui, ó. Propósito bíblico do namoro, e o namoro conforme a prática, conforme o mundo. É assim. É isso aqui que é a realidade. Não adianta você achar que você é diferente, que você é melhor do que ninguém. Não adianta você achar que que você é especial, que você vai andar por um caminho inexistente. O caminho para todo mundo é esse aqui. E aí você tem uma escolha. Você estuda, se prepara, depois namora em casa, ou você namora e provavelmente embaraça a sua vida. E pode ser embaraçar aqui na língua portuguesa, né? De Portugal. Se alguém tem, pode acontecer isso mesmo. E aí eu digo para ela. Aí eu digo assim: tem 3 filhos homens. Você tem 18 anos, você quer seguir sua vida? Segue, mas não comigo. Você quer seguir aquilo que não é o que nós planejamos? Não é que vocês vão viver em função de mim, de nós pais. Vão viver em função de nós. Não é que eles vão realizar os nossos sonhos. Mas os nossos planos é isso: que dá aos filhos, dar a oportunidade de estudar para que eles tenham uma profissão e sejam bem encaminhados na vida. Esse é o propósito. Mas chega um ponto que eles podem decidir diferente. E aí? Eles podem decidir diferente? Pode. É o meu querer? É o meu gosto? É o que eu pretendia? Não. Mas tá bem, se quiser, ano que vem, 18 anos, papai, vou namorar, pai, eu vou. Vai namorar? Namoro é pensando em casamento. E aí, você está preparado para casar? Não. Então segue sua vida, meu filho. O dia que você disser, vou namorar, você está me dizendo assim: eu tenho condições de tomar conta da minha vida. O dia que você disser assim, vou namorar, eu tenho planos de casar, você está me dizendo assim, é assim. O dia que você disser assim, vou namorar, você está me dizendo que você tem planos para casar, porque eu entendo namoro assim. Não é que vai casar com quem primeiro que vai namorar, com a primeira que vai namorar. Não é que vai casar. Mas no dia que disser assim, vou namorar, então você tem planos, você tem condição de pensar no casamento. Se você tem condição de pensar no casamento, você tem condição de cuidar da sua vida. Então, espere. Você não está mais sobre a minha responsabilidade. E há poucos dias disse isso para quem? Raul está aí, 17 anos, e faz 18. Se ele quiser, nós temos planos, nós temos nos dedicado a uma linha, uma estrutura, mas se ele tomar uma decisão, eu já disse para ela. A minha postura é essa. Entendeu? Raul, meu filho, eu te amo. Desejo todo sucesso do mundo para você, mas eu não estou nessa com você. Vai cuidar da sua vida. Se você vai namorar, vai casar, arruma um emprego, aí lá, segue seu caminho, meu filho. Mas eles querem, sabe o quê? Eles querem namorar, não querem continuar em casa, com a roupinha lavada, com a comidinha pronta, com a caminha cozinha para dormir, entendeu? A cama para dormir, o sofazinho para sentar, assistir a TV. Eles querem isso. O chuveirinho tem para tomar banho quando tiver no inverno, ar-condicionado para dormir quando tiver calor. Querem tudo isso.
Entendeu? Eles querem tudo isso e ainda assim fazer o que querem. É assim, irmãos, a gente faz escolhas. Isso gera o quê? Sofrimento. Eu citei o exemplo de namoro aqui, mas você pode citar tantas outras coisas. Aí você acha que é fácil ser um jovem e falar assim, eu quero namorar, e falar assim, não, mas eu não estou, eu tenho que esperar. Eu tenho que preparar, eu tenho que chegar no tempo em que eu preciso pensar no namoro de maneira séria para casar, ter condição. Você acha que é fácil esperar? Não, não é fácil não. Não é fácil. Entendeu? E aí eu falo para o final, não é fácil. É sofrimento. Mas é o que é correto. E a gente precisa lutar para isso. E nesse caso, pais, filhos, crentes, cidadãos, de todas as áreas, em todas as direções. Então nós precisamos olhar para trás e falar assim, olha, eu lutei, eu renunciei a algumas coisas. Às vezes a renúncia, irmãos, prestem atenção, às vezes a renúncia não se trata só de coisas erradas, não. A gente renuncia o mundo, renuncia o pecado, mas a gente renuncia também o tempo. Aproveitando essa questão aqui do namoro, é uma renúncia do tempo. Eu não estou falando que vocês renunciarem no casamento, no namoro, não. Entendeu? Tem tempo que vocês são homens, eles querem casar. Eles querem namorar. Uma menina fala que tem umas noras, as noronas, né? Que ele fala que tem umas noronas. Eles estão renunciando o quê? O casamento, o namoro? Renunciando à masculinidade? Não, renunciando o tempo. Não é a hora. Não é o momento. O tempo vai chegar. Então isso gera sofrimento. Se a gente só cresce quando a gente tem aprendizado, a gente aprende a sofrer, aprende a viver, aprende a fazer de acordo com a palavra do Senhor. E entrando aqui rapidamente no versículo que nós lemos, nos diz assim, aplica o teu coração ao ensino. Nós precisamos ter corações ensináveis, corações que estão dispostos a aprender. Um cristão só é um cristão autêntico, um cristão só é um cristão que realmente anda de acordo com o que Jesus requer, quando tem um coração ensinável. Como diz uma música, um coração moldável. Entenderam? Não é um coração fechado, irmãos. Isso é uma das coisas que mais, eu vou dizer a vocês, mais nos angustia. A mim como pastor, por exemplo, é uma das coisas que mais me angustia. Nem de hoje, a gente conversava outro dia, não é? Essas coisas. Angustia, gente. Sabe o que é? É ver crente que não tem um coração ensinável. É como uma pessoa que bebe água e nunca mata a sede. Aliás, pior, é como uma pessoa que está com sede e a gente oferece água, está aqui água, oferece todos os dias, a pessoa não bebe água. Já viu aquelas pessoas que vão no médico e falam assim, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar, senão você vai morrer. E a pessoa não para. Porque ela não tem um coração ensinável, não tem um coração moldável, não é uma pessoa aberta para aprender, não é uma pessoa aberta para renunciar. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, aplica o teu coração ao ensino. Coração aqui, irmãos, é o íntimo, é a alma. São essas nossas emoções, é o nosso homem interior. Nós precisamos dizer assim, ó, você precisa ser ensinável, como os salmos dizem. Aquieta a minha alma. Bendize a minha alma ao Senhor, porque te abates a minha alma dentro de mim. Fiz calar minha alma como uma criança desmamada no colo da mãe. É isso. Quando a gente lê no Salmo, está dizendo assim, ó, eu adestrei a minha alma, ensinei a minha alma, ensinei o meu coração. Nós precisamos ter corações ensinados. Tantas vezes nós precisamos orar ao Senhor, dizer, Senhor,
se eu não estou no caminho certo, se eu não estou fazendo a coisa certa, me mostra, me ensina. Às vezes eu tenho medo das orações que eu faço, porque eu sei que algumas orações Deus vai responder e eu vou sofrer. Eu oro com sofrimento, eu já oro com sofrimento, porque eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer. De jeito nenhum. Aliás, né, eu disse que homem não gosta de sofrer, né? Mulher mais resistente ao sofrimento, praticamente em tudo. O homem por ser mais constituído, né, de músculos, de força, tem essa resistência física maior que a mulher, então criou-se essa ideia de que o homem é mais forte, mais resistente, então sofre menos. As mulheres com uma fragilidade nesse sentido físico e na sua constituição aprenderam a lidar muito mais com essas questões. É tanto que eu não gosto de ir no médico, não gosto de fazer tratamento, fazer cirurgia, essas coisas todas. Eu falo de modo geral. Então eu não gosto de sofrer. Tem algumas orações que eu faço assim, meu Deus. Eu peço mais fé ao Senhor, fica assim, puxa, mais fé, Senhor. Como é que você vai fazer isso? Entendeu? Como? Eu já fico assim, já por isso, mas meu Deus, eu quero ter mais fé, mas tem um caminho assim que não seja dolorido, que eu não abro um canto, que não seja tanto provado. Eu não gosto de sofrer, não sei você, mas eu não gosto de sofrer. Eu acho que a maioria de nós não gosta de sofrer. Peça a Deus mais fé. Peça a Deus mais paciência. Fala na paciência. Eu vou encontrar situações que eu vou ficar curioso, nervoso, eu vou ficar inquieto e eu vou ter que. Como é que eu aprendo a ser mais paciente se eu não for testado? Como é que eu aprendo a ter mais fé se eu não for provado? Como que eu aprendo a ser menos ansioso se eu não deparo com as situações angustiantes da vida? Como? E eu oro já assim, meu Deus, não olha o teu coração não, Senhor. Perdoa essas minhas angústias, eu sei o que eu preciso, o Senhor sabe também. Faz o que for preciso, faz o que é necessário. Me ajuda, eu quero ser um crente melhor, eu quero ter mais fé, eu quero ter mais paciência, eu quero ter mais sabedoria, eu quero crescer, eu quero amar mais o Senhor, eu quero amar mais o próximo. Eu falo assim, meu Deus, eu peço essas coisas, eu falo assim, eu vou passar por provação, porque Deus já me dá a oportunidade de eu fazer coisas além de onde eu estou. Além do que eu estou acostumado, mais do que eu tenho vivido, mais do que a realidade que eu me encontro. Eu falei isso, Senhor. Eu sei que o Senhor não tem um coração mole. Deus tem coração mole. Deus tem coração bom. Deus tem um coração justo. Deus tem um coração amável. Deus tem um coração misericordioso. Eu sei, Senhor, que o Senhor não tem esse coração mole. Você fala assim, estou com peninha dele, queria que eu tivesse mais fé, mas eu não vou fazer ele sofrer, não vou fazer ele passar por isso. Eu sei que Deus não faz isso, para o nosso bem. Então nós devemos desejar isso, nós devemos aplicar o nosso coração ao conhecimento, para que o nosso coração seja ensinado. Aplica o teu coração ao ensino. Aplique o teu coração ao ensino. Nós vamos ser pessoas ensinadas. Eu quero ser uma pessoa que aprende. Eu quero ser uma pessoa que muda. Eu quero ser uma pessoa que cresce. Eu quero ser uma pessoa que leia a palavra do Senhor e fala assim, eu tenho vivido isso e oro, Senhor, o quanto eu tenho vivido isso? Eu tenho vivido bastante, eu tenho vivido o suficiente. Trabalha na minha vida, Senhor, para que eu cresça nessa área aqui. Longe de mim, Senhor, achar que meu coração está totalmente moldado. Longe de mim achar que eu já aprendi todas as coisas. Longe de mim eu quero ter um coração ensinável.
Eu quero ter um coração que aprende, eu quero ter um coração que melhora, eu quero ser uma pessoa que olha para trás e diz: eu cresci, eu avancei, eu amadureci. Eu aprendi com as oportunidades que o Senhor me deu. Eu soube discernir as oportunidades que o Senhor me deu. Eu soube entender as provações e passar por elas, ao invés de ficar chorando e reclamando e dizendo que é o diabo, dizendo que é o mundo, dizendo que o diabo está me perseguindo, enquanto é Deus que está me provando para que eu cresça. Como nos diz lá Tiago, no capítulo 1. Um coração ensinável, é isso que nós precisamos ter. Nós vamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, me ensina, me molde, transforma. Chega de nós sermos inflexíveis, rígidos. E como eu disse, uma das maiores angústias pastorais é essa. É ver cada vez mais pessoas vivendo ao seu gosto, ao seu estilo, ao seu modo. Cada vez mais desconsideram da palavra. Cada vez mais vivendo o seu jeito. Cada vez mais se autoavaliando. Irmão, se autoavaliar é uma maravilha. Eu me acho a melhor pessoa do mundo. Me autoavaliar é quase. Já viu aquelas contagens de nota de escola de samba? Pastor, 10. Marido, 10. Pai, 10. Amigo, 9,8. Só assim, nada mais que 9 não. Gente, olha, 9,9. Não ri não, hein? Não ri não. Se autoavaliar, irmãos, é fácil. Se autoavaliar, irmãos, é conto de fada. Espelho, espelho meu. Existe alguém melhor do que eu? Eu quero ser avaliado por Cristo. Eu quero ser avaliado pela palavra. Eu quero olhar para a vida cristã e dizer: Senhor, eu tenho vivido assim. É olhar para algumas questões como a palavra de Deus nos diz assim: olha, fazer o bem e amar a quem te ama e faz o bem para você e te dá algo em troca, qualquer pessoa pode fazer isso. Jesus fala que os incrédulos podem fazer isso. Nós somos chamados para fazer mais do que isso. Não é que a gente não deva amar e abençoar e fazer o bem às pessoas que nos amam e fazem o bem para nós. Jesus está dizendo assim: o nosso propósito é fazer além disso. É você ir além. É você amar quem não te ama. É você fazer o bem a quem não te faz o bem. É você amar e fazer o bem a quem não vai te dar retorno nenhum. Senhor. Aí nessas horas fala assim: mudar a solução. Amar o inimigo, ou fazer o bem ao inimigo, aí tem que rodar o coração. É disso que nós precisamos. Quero ainda colocar que o versículo nos diz que aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos à palavra, as palavras do conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento. Nos diz: aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. O que é aplicar os seus ouvidos à palavra do conhecimento? O que é aplicar o ouvido à palavra do conhecimento?
é você prestar atenção, é você dar ouvidos, é você buscar o conhecimento. Você pode ser uma pessoa bem intencionada, você pode ser uma pessoa gente boa, você pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa de direito, mas se você não buscar o conhecimento, não vai chegar. Não cai com a chuva, não bate na sua porta e diz: oi, cheguei. É preciso buscar. Isso também nós já falamos aqui algumas vezes. Não adianta você falar assim: eu vou seguindo. Se nós não buscarmos, se nós não fizermos propositalmente, assim, olha, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso aprender sobre tal coisa, eu preciso melhorar em tal coisa, por isso eu preciso aprender. Eu tenho dificuldades com isso e com aquilo, eu tenho dificuldades nessa área, eu tenho dificuldades em tal coisa, eu tenho dificuldades nisso, naquilo outro. Eu preciso aprender. Eu tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas, eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso ajudar mais as pessoas, então eu tenho que trabalhar com isso. Na área material, financeira, eu tenho problemas nessa área, eu sou avarento, eu sou apegado, eu preciso aprender nessa área. Eu tenho problema no casamento, na minha família, com os meus filhos, eu preciso aprender nessa área. Dar ouvidos, como nos diz aqui, os teus ouvidos às palavras do conhecimento, ou seja, aplica os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Você só vai conhecer se você buscar. Precisamos buscar do conhecimento. Assim como tudo na vida, a vida comum já nos mostra isso. A vida comum nos mostra que as pessoas que sabem alguma coisa, em alguma área qualquer da vida, é porque buscaram conhecimento e aperfeiçoaram, e tantas vezes continuam aprendendo e buscando conhecimento. Você quer ser cuidado por um médico que fez medicina e nunca mais estudou nada, ou por um médico que fez medicina e fez uma especialização, e fez uma pós-graduação, fez um mestrado, ele se atualiza, ele participa de eventos de aperfeiçoamento? Você quer ser cuidado por qual médico? Eu cito o exemplo do médico, que a saúde é uma coisa muito séria, muito importante, e que todos nós nos importamos, né? Você quer ser cuidado por qual? Você quer ser cuidado pelo dentista prático, ou quer ser cuidado pelo dentista que estudou, fez faculdade, aprendeu, se aperfeiçoou? Você quer ser cuidado por qual? Por qual que você quer ser cuidado? Você tem uma empresa, você confia a contabilidade da sua empresa a alguém lá, a um técnico contábil, alguém que não está atualizado, ou alguém que não tem nada atualizado, porque essa é uma área da contabilidade que ela muda todos os dias, ela muda com frequência, constantemente. Às vezes está mudando, e se o contador não estiver atento, muita gente já teve problema com isso. Porque o contador está lá, vai fazer a contabilidade de 1800 não sei quanto, e o mundo é outro. E daqui a pouco a receita está em cima, a secretaria da fazenda está em cima, e o cara não sabe de nada. Aí você vai confiar em quem? Em quem você confia? Você confia em quem aprende, você confia em quem se atualiza, você confia em quem cresce, você confia em quem está aprendendo. É nessa pessoa que você confia. Então nós devemos fazer o mesmo, nós devemos ser pessoas que aprendem, pessoas que buscam conhecimento. São pessoas que param, que já sei bastante, eu já sei de tudo. Às vezes nós não falamos isso, mas nós nos comportamos assim. Ninguém nasce sabendo de nada, ninguém nasce sabendo das coisas. Todo mundo que sabe alguma coisa é porque buscou, é porque aprendeu. E chega de ficar, eu sou assim. Tem umas coisas que se eu tivesse autoridade de qualificar como pecado, eu ia qualificar. Essa era uma delas. Essa era uma delas. Se eu tivesse o poder de qualificar algumas coisas como pecado, eu entendo que por trás dessa atitude há comportamentos pecados.
As pessoas chegam e dizem: eu sou assim. Eu sou assim. Ou seja, apenas uma desculpa para dizer: eu não vou mudar, ou eu não sei fazer, ou eu não consigo aprender, ou eu não tenho condição. Tem gente que simplesmente se rende. Na verdade está dizendo assim: me deixa quieto, eu sou assim, eu não quero aprender, eu não quero mudar, eu não quero ser diferente, eu não quero ouvir nada que não seja aquilo que eu já sei, eu não quero fazer nada diferente daquilo que eu já faço, eu não quero entender nada que eu já não tenha entendido, e pronto, eu sou assim. Se eu tivesse o poder, eu falasse assim: pecado, eu sou assim. Tem muito homem no casamento com isso, né? Nós homens, é muito comum. Eu não estou falando só aqui dessa área, não. Estou citando só como exemplo. De modo geral, as pessoas dizem assim: é muito homem. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. E alguns dizem assim: você casou comigo sabendo que eu era assim. E aí? Você casou comigo sabendo que eu era assim. Ou seja, eu sou uma pessoa que não sou ensinável, eu sou uma pessoa que não quero aprender, se vire, aguente, eu sou assim. Por que você não chegou para Jesus e falou assim: eu sou assim, eu sou pecador, eu sou condenado à perdição eterna, entendeu? Não mexa comigo, não deixe em paz. Não é? Ao contrário, a gente se rendeu a Cristo: Senhor, muda a minha condição, graças te dou, porque eu era perdido, condenado à perdição eterna. O Senhor me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Senhor. É isso que nós falamos, é assim que nós vivemos. É o crente que fala assim: não, eu penso assim, eu sou assim, eu vivo assim. Às vezes até contra a Bíblia. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos. Eu não estou mandando recado para ninguém. Aliás, só abrindo um parênteses, eu sempre digo: às vezes eu lembro de falar no curso de membresia isso, eu falo assim: eu nunca vou falar de culto alguma coisa para ofender alguém, mas nunca vou deixar de falar alguma coisa que eu perceba que vai ofender alguém. Entendeu? Eu não vou usar o culto aqui para falar assim: vou falar aqui, mandar um recado ali para fulano, para ciclano, porque ele está precisando ouvir isso, vou colocar aqui e tal. De maneira nenhuma. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar para você. A pregação para todos. Não seria correto nem justo o pastor ficar mandando recado para alguém na sua mensagem. Mas também não é correto que o pastor deixe de falar alguma coisa, porque eu convivo com os irmãos. E eu falei: eu não vou falar isso não, senão o irmão vai pensar que eu estou falando para ele. Eu não vou deixar de falar. Entendeu? Até mesmo porque a palavra do Senhor é para todos nós. Se alguém precisa ouvir, precisa ser abençoado, precisa ser alimentado, corrigido, é aqui. Então, às vezes, irmãos, é contra a própria palavra de Deus. A gente conversa com alguém, mas não, a Bíblia ensina assim. A pessoa: não, mas eu penso diferente. Entendeu? E é por aí. De muitas maneiras. Essa é a nossa autonomia, né? Eu já citei vários exemplos nesse sentido. Nós devemos ter cuidado com isso. Nós precisamos buscar conhecimento. Se tem alguma coisa que precisa melhorar, você precisa entender, você precisa buscar. O que a Bíblia me ensina sobre isso? Existem bons livros que eu posso ler. Eu preciso me aconselhar sobre isso, eu preciso tratar sobre isso, eu preciso moldar o meu coração sobre eu pensar sobre essas coisas. Eu preciso pensar em que eu devo aplicar, em que eu devo aplicar esse conhecimento. Eu preciso estar ouvindo ao conhecimento. Em nome de Jesus. É assim que a gente cresce. É assim que a gente vai tornando um cristão melhor. Nós precisamos. Eu não vou dizer, irmãos, todos os dias, mas nós precisamos constantemente parar, de vez em quando, para o que eu tenho aprendido, o que eu tenho crescido.
no que eu tenho sido moldado. Olhar para trás e falar assim: olha, eu aprendi isso, eu melhorei tal coisa, avancei tal coisa, enxerguei algumas coisas que eu não estava enxergando, enxerguei dificuldades que eu não via antes, enxerguei em mim coisas que eu achava que estavam boas, mas não estão. Isso nós precisamos. Senão Cristo não está trabalhando nas nossas vidas, não, o Espírito Santo de Deus não está trabalhando nas nossas vidas. É enxergar em nós que antes havia mais espaço para as obras da carne, e agora está tendo mais espaço para o fruto do Espírito. Nessa direção nós vamos caminhar. E como sempre falamos para encerrar, não se trata de perfeição. Não estamos aqui pregando perfeição. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós vai ser perfeito aqui. Nós estamos na luta, nós estamos trabalhando, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos santificando. É nesse caminho que nós estamos. Ninguém vai ser perfeito, nem você e nem eu, mas nós temos o dever cristão de caminhar, de crescer. Perfeição só na vida celestial, na vida eterna. Mas aqui nós precisamos avançar, crescer, em nome de Jesus. Amém? Põe-se de pé, vamos orar. Fala com o Senhor nesse instante, apresente sua vida a Ele. E tenha coragem, mesmo com medo, de falar: Senhor, me molda, me transforma, me ajuda. Eu quero crescer, em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela Tua palavra. Nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, e pedimos ao Senhor: ajuda-nos, molda-nos, transforma-nos, Senhor. Nós queremos crescer. Nós queremos ter um coração, ó Deus, ensinado, moldado. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos aprender, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos pecadores, pequenos, falhos, mas nós temos o Senhor, temos o Teu Santo Espírito que habita em nós. E ainda, ó Deus, que nós lutemos contra as obras da carne, o Teu Espírito Santo está em nós para frutificar nas nossas vidas, ó Deus. Opera nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos. Nós queremos ter o prazer, ó Deus, de olhar para trás e termos que crescemos, que avançamos, que melhoramos. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos passos de Cristo, a servir o Senhor com eficácia, a servir o Senhor com honestidade, com comprometimento, com fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar as nossas desculpas. Ajuda-nos a deixar para trás, Senhor, todo impedimento, as nossas justificativas, Senhor, e avançarmos, crescermos para a glória do Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, poderosamente nos alcance, ó Deus, todos os dias, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Vamos cantar. Você que deu a sua contribuição, entregue em honra e adoração ao Senhor, nosso Deus. Senhor, me conhece.
ter a comunhão contigo. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando do mal, Senhor. Fortalece-nos a cada dia na tua graça, que as tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas. Dá-nos uma semana de bênçãos na tua presença, que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus oramos, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja sobre todos, sobre cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, todo o povo de Deus, hoje e sempre.